efeitos. Isso é realmente preocupante, né? É realmente preocupante. Eu quero chamar também a atenção de vocês ao outro aspecto que nós vamos discutir bem hoje, que é a questão da vacina, né? O Brasil anunciou hoje, o Ministério da Saúde, não foi o ministro, foi um dos secretários dele, de que o Brasil entra em parceria com Oxford para a produção de vacina contra a Covid-19. É preciso alguns esclarecimentos. Primeiro é que é o seguinte, o governo brasileiro ainda não assinou essa portaria, né? No começo, o governo brasileiro não quis, não desejou, não quis participar do consórcio internacional que a OMS estava organizando para a produção de vacinas. Isso nos deixou muito preocupados, porque isso ninguém vai fazer graça para o Brasil entregando vacina se a gente não tiver participado financeiramente, com tecnologia e com cientistas para o êxito da produção de vacinas, né? Mas hoje, no final da manhã, um anúncio para a imprensa, o Ministério da Saúde disse que havia já entrado em entendimentos com a AstraZeneca, que é a empresa farmacológica que está produzindo essa vacina, que é chamada vacina de Oxford, porque lá é onde foi elaborada, onde está sendo comandado todo o processo, e é um acordo que incluiria 15 milhões de doses de vacina agora em dezembro, 15 milhões de doses em janeiro, para profissionais de saúde e grupos de risco, e outros profissionais como professores, motoristas de ônibus, bombeiros, uma série de profissões de serviços extraordinários que seriam vacinados nessa etapa. Eu já venho acompanhando essa discussão sobre vacinas há algum tempo, é algo que me interessa bastante. E aí, eu teria algumas coisas para colocar para vocês e a gente poder ir amadurecendo com o tempo. Primeiro, essa vacina chamada de Oxford é uma das iniciativas de produção de vacinas que está em curso e a mais adiantada, ou entre as mais adiantadas que nós temos. E eu vou explicar por quê. Junto à OMS estão registrados mais de 130 estudos, pesquisas e trabalhos no sentido de produzir essa vacina. 130. E é importante que seja uma quantidade assim, porque, segundo aquele doutor em microbiologia, Atley Amarino, só 6% desses estudos e desses trabalhos para a produção de vacina dão certo. Então, realmente, tem que ter muito, porque a metodologia varia muito. A forma de se produzir vacina varia de diversas maneiras. Alguns fazem vacina com pedaços do vírus, né? Outros com partes ainda menores do vírus, que é o que a gente chama de RNA ou DNA, uma das duas situações. Existem aqueles que trabalham com o próprio vírus morto. Outros trabalham com o vírus vivo, atenuado, como a gente chama, que é um vírus enfraquecido para que ele, ao penetrar no organismo, ele não tenha força de se reproduzir e provocar mal e seja facilmente identificado pelo nosso sistema, seja derrotado e o nosso sistema imunológico fica com a memória, fica com aquelas informações todas sobre o vírus
E se um vírus normal, comum, ativo, penetrar, ele vai estar capacitado para combatê-lo e derrotá-lo. Então, existem todas essas estratégias de vacina. E nem todas funcionam bem para todos os vírus, né? Essas, inclusive, que usa RNA, nunca foi testada em humanos, mas já tem com animais, vacina animal sendo com êxito sendo usada. É uma técnica que é mais rápida de produzir. Porém, todas essas vacinas demoram muito tempo para serem produzidas, para se chegar a um estudo final que comprove que ela é eficaz, eficiente e não provoca nenhum problema de saúde adicional, porque você pode ter problemas com vacinas, e a gente sabe disso. Então, o estudo, a pesquisa, para poder usar em larga escala, em uma multidão de gente, ela tem que ser eficiente, ela tem que atender o requisito de proteger as pessoas contra aquela doença e tem que ser segura. Então, esse é o desafio. Essa vacina de Oxford, ela é do tipo que usa fragmentos do vírus, né, junto com um outro vírus chamado adenovírus, que é um vírus que penetra pela respiração e que provoca pequenos problemas respiratórios, uma gripe muito leve, muito discreta, às vezes imperceptível. E aí, para ativar mais ainda o sistema imunológico, a técnica dessa vacina de Oxford, que o Brasil está se associando, usa essa técnica, essa estratégia. Essa vacina está adiantada, está na fase 2 para 3. A fase 2 ela vai se certificar, junto com a fase 3, em um pequeno grupo de pessoas. Um grupo pequeno. Um grupo pequeno que a gente está falando é o quê? 500 pessoas, por aí. Que ela é eficiente e vai também, nesse pequeno grupo, ver se ela provoca efeitos colaterais, complicações, danos, dificuldades, se leva a pessoa que vai usar a ter algum problema. Então, essa vacina está nesse pé, vamos chamar assim. E para ela concluir totalmente o seu estudo e poder ser utilizada em larga escala, essa vacina precisa ainda concluir essa segunda e terceira etapa, que está sendo encaminhada ao mesmo tempo, veja, para poder, na quarta etapa, essa quarta etapa da vacina, para uma aprovação total, vai ser feita aqui, pelo que eu pude entender, com essas 30 milhões de doses. Porque depois de testar em um grupo pequeno, vendo se ela é realmente eficiente, vendo que ela não provoca danos, ela mesmo assim tem que passar por uma outra etapa, que é ver se essa mesma eficiência é observada quando você usa em um grupo muito, 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 muito maior. Então, uma coisa é você testar uma vacina em 500 pessoas. É um número grande, mas ainda é um número de 500 pessoas. E você precisa imunizar, sei lá, 6 bilhões de pessoas no mundo. Então, uma etapa logo depois dessa é de você imunizar um número muito grande em comparação com esses 500. E tem que ser em um lugar em que o vírus esteja circulando bastante. Entendeu porque é o Brasil? Então, um dos locais do mundo onde o vírus está circulando bem mais, porque na China não está mais, né? Na Europa, em alguns lugares estão, mas em outros já nem tanto. Mas no Brasil ele está de vento em popa. Então, por isso que interessa a eles fazer esse acordo com o Brasil. Porque aqui realmente ele teria, né,
uma circulação do vírus que hoje calcula-se que esteja atingindo aí 12, 13% da população. Alguns falam que nem isso, que isso seria só nas capitais. Então, o uso da vacina em grande escala, como seria esse, iria fazer um teste de eficiência numa população maior. Então, de certa forma, nós iríamos ser vacinados. Ela se mostra segura por testes anteriores, mas não quer dizer que ela seria eficiente para nós, né? E aí nós vamos tomar essa vacina para esses grupos inicialmente, e se mostrar, dentro de 6 meses, 1 ano, que ela foi suficiente para imunizar esse grupo de pessoas, aí o Brasil, por esse acordo, poderia produzir a vacina, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lá no Instituto de Biomanguinhos, poderia produzir essa vacina, mais 70 milhões de doses, para ir imunizando o resto da população. Ou adquirir deles mesmos essas 70 milhões de doses. Então, esse acordo é um acordo que o Brasil vai pagar uma nota preta, talvez se tivesse desde o começo entrado, talvez pagasse menos, mas isso agora eu não vou nem discutir, porque o fato do Ministério da Saúde ter pelo menos levantado a cabeça para conversar e discutir sobre isso já é um avanço. Certamente, a iniciativa do Dória em São Paulo de fazer um acordo com os chineses tenha pressionado o governo federal, o Bolsonaro e o Ministério da Saúde a se mexer, porque senão esse feito seria com os chineses e com o Dória, né, em vez de ser com o Ministério da Saúde, e no caso com o Dória e com o Instituto Butantan, que também tem condições de produzir vacinas. O nosso país tem tecnologia, tem expertise, tem experiência, quer dizer, né? Tem gente capacitada para produzir a vacina, né? Desde que ela esteja aprovada, desde que ela esteja já consolidada como algo que dá resultado. Nós temos tecnologia para produzir. E é por isso que a AstraZeneca está interessada nesse acordo com o Brasil, e nós esperamos que realmente seja fechado esse acordo, porque abre uma luz. Mesmo a gente estando sendo cobaias, né, já que nessa fase ainda é uma fase de testes da vacina, nós vamos seríamos os primeiros no mundo a tomar a vacina em grande escala, né, e usá-la em grande escala. Mas, mesmo assim, se ela realmente funcionar, isso seria muito, muito, muito benéfico para todos nós, porque a gente teria, dando cobertura às populações de maior risco, a idosos e a profissionais de saúde, a gente já livraria um grande segmento de risco a ficar fora do contágio da pandemia. É possível também que isso não dê certo. É possível até que essa segunda e terceira fase, que ainda estão em andamento, embora tenha se mostrado inicialmente bem satisfatório, pode, no fim das contas, mostrar que não é segura. E aí nós não iríamos ter como usá-la em grande escala. Ainda tem todo esse risco, que é um risco que o país vai correr, porque ele vai pagar antecipadamente para poder participar desse processo, correndo esse risco, e dentro desse pagamento já estaria incluído os royalties e o pagamento para usar a tecnologia de produção da vacina mais adiante, se ela der certo. E eu lembro aquilo que o Yamarino disse acerca de que só 6% das vacinas se mostram viáveis. Nós temos uma vantagem, que essa vacina, que usa adenovírus,
ela já tinha, ela está mais adiantada porque ela já tinha sido iniciado o uso dela ou a preparação dela para um vírus da linha do coronavírus, que não se expandiu o suficiente para eles produzirem vacina em grande escala. Eles tinham aquilo mais ou menos guardado, e nesse caso eles partiram já de um estágio de pesquisa bem mais adiantado. E é por isso que está mais adiantado que os outros. E é por isso que todos dizem, só teria vacina, isso se tudo der certo, daqui a final de 2021. É verdade. Fora desse acordo em que nós estaremos tomando, ainda fazendo parte do período de testes, pelo que eu estou entendendo, se a gente não participasse, esse acordo não for finalmente firmado, acho que será pelos valores que o Brasil já aceitou pagar, pelo interesse da própria AstraZeneca de testar essa vacina num ambiente de contágio, como está sendo o Brasil, infelizmente. Então, por esses motivos, eu acredito que, de fato, esse acordo ocorra e nós sejamos os primeiros a usar no mundo, ainda na fase de pesquisa. Porque é preciso que, após esse período, ela se mostre eficiente na sua aplicação em grande escala, para que o mundo possa usar e dizer, não, essa é uma vacina eficiente, segura, que dá para todo mundo usar. Então, nós podemos correr risco, mas acredito que o benefício compense, principalmente se essa segunda e terceira etapa, que avalia a segurança e a eficiência, for vencida e se mostrar satisfatória. Então, essa é a minha primeira impressão, pelo que eu vi hoje. O que é que me deixa preocupado, de alguma maneira? Me deixa preocupado o fato de que, com esse auê todo, envolvendo a Fiocruz, eu não vi ninguém da Fiocruz dar uma entrevista hoje acerca disso. Ou seja, só executivos do Ministério da Saúde foi que falaram, né? Um empresário que agora que ficou no lugar daquele do Wizard, né? Um outro empresário que assumiu a vaga dele de diretor, secretário de tecnologia e não sei o que, foi quem falou hoje. O ministro não falou, né? Nem ouvi ninguém da Fiocruz falar. A imprensa limitou-se a reproduzir o que foi dito pelo Ministério da Saúde. Eu li isso bastante durante a tarde toda, tentando mais informações, mas, infelizmente, não vi. Eu digo que eu fiz isso e vou confessar a vocês, porque eu não confio nas coisas desse governo, né? Eles podem muito bem estar fazendo todo esse jogo de cena para dizer que está se esforçando e isso não ter fundo de verdade. Infelizmente, eu tenho que dizer assim, porque não dá para confiar em tudo que esse governo nos diz, não é verdade? Então, eu estava atrás de alguém da Fiocruz, algum cientista, alguém da linha de frente, alguém, né, com respaldo da instituição, alguém de credibilidade, que nos falasse algo mais e referendasse isso tudo que está sendo dito. Não vi. Eu estou aqui me baseando, tomando como sendo verdadeiras as palavras do Ministério da Saúde, o que é um risco que eu assumo. Deixa eu ver aqui, tem mais pessoas comentando. A Valesca comenta, boa noite, Valesca, está chegando aqui e faz um comentário. Devemos nos preparar para outras epidemias, pois não temos saneamento básico em praticamente todo o país. Item básico de prevenção de doenças. Candidatos às eleições têm que levantar essa bandeira. É verdade. Nós temos que parar para entender essa situação. A Silvana está dizendo que agora à noite a doutora Margarete Dalcomo falou
que é pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Ela realmente é uma pessoa de muita credibilidade, uma cientista conceituada, uma pessoa séria, mas eu não vi, Silvana, a entrevista dela. Foi agora à noite, então, foi quando eu estava aqui já me preparando ou iniciando a live, porque até o final da tarde eu não vi ninguém falar, né? Mas o que eu tenho de informação da semana passada sobre essa vacina é isso que eu falei aqui. E na medida em que eu estude aí no fim de semana e veja, inclusive, esses pronunciamentos da doutora Margarete Dalcom, na segunda-feira, já que amanhã eu não farei live, na segunda-feira a gente possa aqui discutir com mais detalhes isso, que pode realmente ser algo alvissareiro, desde que essa vacina consiga avançar da fase 2 e 3 para a fase 4, que é quando nós entramos em jogo e quando é possível. Se tudo der certo, realmente a gente pode, no final desse ano, começo do outro, ter um uso dessa vacina que já teria um estudo prévio de segurança e eficiência em um grupo menor para ser aplicado em um grupo maior, bem maior, que seria esse de 30 milhões aqui no nosso país. Embora a gente estaria meio que como cobaia, eu acho que a urgência da nossa situação, a gravidade com que nós estamos, a preocupação que nós estamos tendo com o desenvolvimento da pandemia aqui, para mim, nesse momento, se perguntasse o risco justifica, eu diria que sim. Desde que esses estudos prévios mostrem um índice de segurança e de eficiência compatível com o risco. Se não for assim, também não adianta, né? Então, vamos torcer que isso ocorra e vamos torcer que tudo dê certo e a gente possa, mesmo nessa condição de não ser toda a população, mas a gente já tenha uma parcela imunizada, aquela mais grave, e os profissionais de saúde, para que a gente possa ter aí mais condições de um planejamento de abertura e um cenário bem mais interessante para o país, de menos. Nós sacrificamos muitas vidas. Nós não podemos continuar assim, né? Então, o que a gente conseguir, mesmo tendo o risco embutido, eu sei que algumas pessoas vão ficar agora pensando nisso, e o risco de usar essa vacina em um plano assim, tão grande, pela primeira vez, sermos assim pioneiros. Eu não sei se alguma outra nação, alguma outra população junto conosco vai fazer do mesmo jeito. Eu acho que não. Acho que pela ideia é ser o Brasil, pelo nível de infecção que nós temos, pelo grau de circulação do vírus que está aqui registrado. Pois bem, nós sacrificamos muitas vidas, então, mesmo correndo algum risco, que realmente existe, né, de ser o primeiro país a usar em grande escala, eu, particularmente, tendo esses estudos prévios de segurança e de eficiência realizados criteriosamente e sendo confiáveis e razoável segurança, eu acho que é um risco menor do que o que nós estamos correndo com a pandemia do jeito que está, sem o Ministério da Saúde, sem coisa nenhuma. Se nós tivermos pelo menos um horizonte de, em dezembro e janeiro, termos isso, já é alguma coisa, porque no momento, sendo muito franco com todos vocês, nós não temos nada. Nós não temos nada, a não ser a boa vontade dos profissionais de saúde, de estarem na linha de frente, a não ser aqueles conscientes que batalham no dia a dia, tentando orientar as pessoas, conscientizá-las. Fora isso, nós temos a desinformação, nós temos a divergência completa do governo federal com a ciência, nós temos um abandono em relação a testes, mas agora, parece que motivado em concorrer com o Dória, o governo federal se propõe a fazer e tomar essa ação, que já devia ter tomado faz tempo. Quando a OMS instalou com a história de um consórcio internacional para financiar a produção de vacinas, para bancar o acompanhamento disso tudo, nós tínhamos que estar lá
Nós somos uma nação que tem todo interesse. E, aliás, todas as nações têm que entrar num momento como esse, junto com a OMS. Mas o governo trata a OMS como inimiga. Diz que é um feudo de comunistas. Enlouquecidos. Como é que nós vamos conseguir, né, evoluir nesse sentido? Mas, nesse momento, hoje anunciou isso, que, como eu disse, eu fico com a pulga atrás da orelha, mas se a doutora Margarete Dalcommo já falou hoje também no assunto, eu já fico, e se ela falou confirmando, que é uma pessoa de credibilidade, na Fiocruz, né, isso é algo bem interessante. Vamos ver as informações que a gente colhe em relação a essa questão da vacina até segunda-feira. Vamos evoluir também na discussão acerca dos dados da semana epidemiológica, que fechou hoje, com alguma contradição, para ser melhor explicado e entendido, né? Essa queda no número de casos novos e de óbitos, que contrasta com a ocupação da rede hospitalar, se isso é o interior pressionando a nossa rede, se é em função da permanência e a sobrevivência está sendo maior na UTI, né? Porque a UTI pode esvaziar ou por alta ou por óbito. Às vezes as nossas UTIs ficam cheias porque sobrevivem, mas, né? E como é um paciente que demora muito tempo para sobreviver, lutando contra a doença, desde que tenha condições e receba o atendimento adequado, a ocupação às vezes fica maior pela permanência. E a permanência significa a sobrevivência. Está vivo, permanece e fica mais tempo. Enquanto que os que morrem desocupam a vaga. Infelizmente, triste assim, né? Então vamos evoluir um pouco nisso. O tratamento dos pacientes de moderado a grave melhorou. Isso é importante também a gente frisar de antemão aqui, para ver se a gente na segunda-feira faz uma discussão mais aprofundada. Mas o tratamento melhorou. Melhorou por quê? Melhorou porque se conheceu um pouco mais como a doença evolui, progride e atinge o homem nas fases moderadas para grave, fruto da experiência dos outros países e que foram se consolidando em relação ao uso de corticoide e em relação ao uso de anticoagulantes, né? Isso melhorou. Melhorou também em relação às técnicas na UTI de ventilação não invasiva, e de fisioterapia, de posição pronada, enfim, uma série de técnicas e recursos que se desenvolveu, que melhorou também a sobrevida dos pacientes. Então, tudo isso pode estar envolvido e relacionado com esses dados um pouco contrastantes. Bom, minha gente, então eu me despeço aqui. Bom final de semana para vocês, bom domingo, até segunda-feira, quando voltamos com o nosso boletim da Covid em Alagoas. Boa noite a todos e a todas.